Classe de palavras. Então, hoje nós vamos primeiro tomar a decisão certa, de estudar para um objetivo maior que simplesmente a aprovação em avaliações. Estudar para conhecer o que nos compete e nos tornarmos melhor naquilo que temos para fazer. O conhecimento, além de não ocupar espaço, ele nos fortalece para conhecer melhor e mais facilmente o contexto em que nós nos encontramos. Então, nós vamos falar em língua portuguesa. Nós encerramos aquele assunto que veio em torno de sinônimos, antônimos, linguagem verbais, linguagem não verbais, e hoje nós entramos em classes gramaticais. Classe gramatical, na verdade, são classes de palavras ou morfologia. A morfologia estuda a forma. Então, morfologia é morfo, forma, logia, estudo. Estudo da forma das palavras, a morfologia das palavras. Então, pela estrutura da palavra, nós sabemos se ela é um nome, se ela indica a qualidade de um nome, se é um verbo, se indica uma ação, se ela indica uma circunstância. Então, quando ela indica um nome, é um substantivo. Quando indica uma característica relacionada a alguma coisa, a alguém, a um ser, é um adjetivo. Quando indica a ação ou estado e está no núcleo do predicado, então é um verbo. Quando ela indica uma circunstância de modo, de causa, de negação, vários tipos de circunstâncias aí nós podemos discriminar, está nos indicando um advérbio. E aí nós temos 10 classes gramaticais em língua portuguesa. Neste momento, nós estudaremos os substantivos, os artigos, que acompanham os substantivos, para defini-los ou indefini-los, e os adjetivos, que trazem qualidade, características, pode ser positiva ou negativa, vai depender do julgamento particular, mas que trazem característica para melhor especificar o adjetivo ou fazer-se entendido. Então, vamos começar com o substantivo. Aqui nós temos os tipos dos substantivos. Então, como eu defini esses elementos, nós vamos começar com os tipos de substantivos. O substantivo ele pode ser simples ou ele pode ser composto. O que é um substantivo simples? Como nós já falamos de formação de palavras, vamos pensar assim, nós vimos conteúdos de formação de palavras, em outros momentos também, nós vamos entender que o substantivo simples é aquele que tem apenas um radical. Macaco, mico, galo, bicicleta, laranja, pera, uva, carne, porco, galinha. Então, quer dizer, substantivos são palavras, substantivos simples, que tem apenas um radical e aí as suas demais desinências ou seus sufixos, beleza? Tá. E o substantivo composto é aquele que tem mais de um radical, 2 ou mais radicais. Qualquer um que tenha 2 ou mais radicais é um substantivo composto. E o extraordinário, maravilhoso do substantivo composto é que ele se forma de 2 outros elementos, mas dá um sentido diferente. Por exemplo, o verbo beijar e o substantivo flor. É um passarinho, é uma ave, é um ser alado que voa e ele bate as asas com tanta velocidade que parece que ele está parado no ar, e ele tem o hábito de beijar as flores, ou seja, ele está polinizando as flores com essa atitude. Ele nem sabe disso, tá? Mas pela atitude dele nas flores, se deu-lhe o nome de beija-flor, que não tem nada a ver com o verbo e não tem nada a ver com o objeto. É um pássaro, que beija a flor. Então eu tenho
um substantivo composto formado por um radical que é de verbo e um que é de substantivo, e no entanto dá um substantivo composto. Então, dessa maneira eu tenho mico-leão dourado. Então eu disse que seria 2 ou mais radicais. Então, mico-leão dourado. É um macaquinho, é um miquinho, né? Que tem uma juba semelhante à do leão, um animal que todos conhecemos na selva, né? O rei da selva, vamos dizer assim, e que, no entanto, ele é um mico. Por isso ele chama mico-leão dourado. E por que dourado? Porque ele tem uma cor, né? Acaba sendo assim um vermelho, um amarelo, um dourado mesmo, né? Por isso mico-leão dourado. Tá aí, né, as nossas descrições do substantivo. Ele pode ser simples ou ele pode ser composto num primeiro aspecto que nós estamos discutindo. Segundo aspecto, pode ser um substantivo comum ou um substantivo próprio. Substantivo comum, várias categorias, vários seres estão inseridos naquele substantivo comum. Substantivo próprio, apenas uma espécie, determina uma espécie. Então, quando eu tenho uma expressão para várias espécies, é comum. Quando eu tenho uma expressão para uma espécie, então, coqueiros, eu tenho diversos tipos de coqueiros. Aí, se eu falo palmeiras, é comum. Palmeiras é próprio. Se eu falo coqueiros, aí eu já estou ampliando esse aspecto, né? São várias espécies dentro daquela característica, né? Então, vamos pensar aí. Aqui tem uma figura de Copacabana e nós temos vários coqueiros. Pode ser que seja coco da Bahia, uma árvore, um coqueiro que é de coco da Bahia, tá? Então, eu tenho, para determinar uma espécie, substantivos próprios. Então, comum, peixe. Eu tenho vários nomes vinculados a peixes, né? Então, eu tenho uma tilápia, um tucunaré, uma cachorra, eu tenho uma tubarana, eu tenho vários nomes de peixe, né? E esses nomes específicos, identificando o tipo de peixe, né, acaba sendo próprio, né? E a expressão peixe comum. Então, vamos especificar assim, ó: homem, bairro e país são comuns. Homem, João, é próprio. Bairro, Copacabana, é próprio. País, que é comum, Brasil, é próprio. Ok? Substantivos concretos e abstratos. Existe um conceito que a gente acaba se perdendo um pouco nele, nós vamos tomar um cuidado muito grande, para a gente entender que o concreto é aquilo que é tangível, é palpável, e que o abstrato não é palpável, né? Mas alguma coisa foge dessa expressão. Então, por exemplo, os substantivos concretos são aqueles que não dependem de outro para ter existência própria. Melhorou bastante, hein? Ampliou mais. Não só pelo palpável, não palpável, mas por esse aspecto. Por outros termos, os substantivos concretos podem ser entendidos como aqueles que designam coisas de existência independente, ou que a imaginação tome como independentes. Por exemplo, aí entra a questão de Deus, tá? A gente fala Deus, a gente não toca, mas é independente, não depende de outra coisa. Já os abstratos designam estados, qualidades, ações, sentimentos dos seres, não podem existir sem os seres, ok? Por exemplo, homem, martelo, são concretos. Vida, honestidade, casamento, dança, caridade, fé, são abstratos. Ok? Ficou claro aí? Coletivos, né? Vamos torcer aí para um setor. Nós podemos ter ele na condição de substantivos coletivos. Por que eu consigo entender? Então, nós temos 4 aspectos específicos aqui, né? Comum ou próprio,
substantivos concretos ou abstratos, não é? Substantivos simples ou compostos, e aí ficou faltando um, que é primitivos ou derivados. Quando eu falo de formação de palavras, como eu entrei no assunto, né, aqueles que são formados por outras palavras, o composto normalmente é formado por outras palavras, então são derivados. Mas não precisa de ser composto para ser derivado. Por exemplo, feliz é um radical primitivo. Infeliz é um radical derivado. Ver é um verbo que tem um radical primitivo. Rever, eu já acrescentei um prefixo, então ele já é derivado. Então nós falamos de 4 aspectos, nós vamos considerar aqui se é simples ou composto, se é substantivo primitivo ou é derivado, se é comum ou é próprio, e enfim, se é concreto ou abstrato. E normalmente, quando eu tenho uma lista de substantivos nas gramáticas, nos livros didáticos, num conteúdo específico como é esse, no nosso caso agora, entra a questão do substantivo coletivo. Eu uso definir humanidade como sendo substantivo coletivo de homem. O coletivo de homem é humanidade. Homem em que aspecto? De gênero? Masculino e feminino? Não. Homem no sentido antropo. Tanto homem quanto mulher são seres da mesma espécie, tanto é que se reproduzem, não é? Aumenta, se multiplicam. Então, por exemplo, cáfila. Quando eu falo cáfila é de camelo. Matilha, de cães. Quando eu falo de alcateia, é de lobos. Quando eu digo que tem muita abelha, como é que chama? Eu tenho um enxame de abelha. Qual é o nome que eu dou para abelha? Então, o coletivo de abelha é cáfila, é coletivo de camelo e de dromedário. Nós já havíamos feito essa observação. Cardume, de peixes. Colmeia, de abelhas, né? E enxame, abelhas, vespas, marimbondos, ok? Então nós temos coletivos para poder identificar uma série como é que nós chamaríamos? De indivíduos de uma mesma espécie que estão reunidos para qualquer execução. Desde que estejam reunidos, né, nós chamamos de substantivos coletivos. Logo abaixo nós temos contextualizando aí, indivíduo em geral, aglomeração, banda, bando, chusma, gente, legião, leva de pessoas, né? Leva, maré, massa, multidão, pessoal, roda, troço, tropel, turba, turma. Então são coletivos vinculados a pessoas, né? Conjunto de pessoas vistas de forma depreciativas. Então, bandidos, malfeitores, bêbados, corja, caterva, choldra, farândola, réqua, súcia, malta, horda, quadrilha, pandilha. Então nós temos aí uma série de expressões, né, que dá para a gente ir encontrando entre pessoas, até em aspectos depreciativos. Grupo de pessoas ilustres, comitiva, cortejo, préstito, procissão, séquito, pleiade. Essa expressão pleiade é muito usada para poeta. Um conjunto de poetas é uma pleiade, né? Está vinculado aí a pessoas de grande produtividade intelectual. Pessoas reunidas para tratar de um assunto. Então, uma comissão, um conselho, um congresso, um conclave, uma corporação, um seminário. Pessoas sujeitas a um mesmo estatuto. Então, quer dizer, eu tenho um grupo que se submete ao mesmo estatuto na execução de suas tarefas. Agremiação, associação, centro, clube, grêmio, liga, sindicato, sociedade. Então, são substantivos que são vinculados a pessoas e as funções que essas pessoas, esses grupos, executam juntos, tá? Alguns aspectos semânticos ou estilísticos do substantivo. Alguns aspectos semânticos
ou estilos do substantivo. Então, dá para a gente, ou estilísticos do substantivo, dá para a gente identificar algumas expressões com questão a singular, plural, masculino, feminino, né? Questão de gênero, questão de número, e aí nós temos uma série de itens, e sem considerar o contexto. Então, vamos considerar em primeiro lugar a mudança de gênero. Por exemplo, cura. O cura é um padre. A cura é a ação ou resultado de curar. O moral, masculino, é ânimo, entusiasmo. A moral é componente da ética, é o que é certo e errado. O que se deve ser considerado certo e errado, né, em se tratando de ética. O capital e a capital. O capital é pecúnia financeira, é dinheiro, né, o capital. A capital é a cidade sede em que se decide sobre as demais cidades de um estado. A capital, cidade principal do país ou dos estados, tá? O lente é professor, a maneira como ele olha, como ele enxerga, como ele transmite a informação. A lente é um instrumento óptico, né? É uma ferramenta, vamos dizer assim, da ótica. O caixa, livro contábil, lugar de pagamento. A caixa, receptáculo, que é vamos dizer assim, um contedor, né? Um receptáculo. A pessoa que está no caixa é o caixa também, viu? O atendente ali naquele momento é o caixa. O guia, pessoa que guia. A guia, documento para você ter acesso a algum benefício. O nascente, lugar onde nasce o sol. A nascente, lugar onde nasce, como é que nós chamaríamos? Onde nasce o rio, né? E os afluentes desse rio, né? São pequenos córregos que vão se unindo, pequenas nascentes, virando córregos, né? Riachos, né? Até se tornarem rios, né? O cabra, indivíduo do sexo masculino no Nordeste. O cabra está chegando aí. A cabra, animal feminino de bode. O coma, estado mórbido de sono. A coma, cabeleira, juba. O grama, medida de massa. Então, por exemplo, 1 quilo e 1 grama, não é uma grama. Se for feminino, a grama, aí já é vegetal, relva, capim. O guarda é o soldado. A guarda, vigilância, corporação. O banana, indivíduo fraco, pouco decidido. A banana, fruta. O segurança, indivíduo que vigia e protege. A segurança, condição de quem está seguro. Então, nós vimos aqui uma série de substantivos que a mudança do gênero de masculino para feminino ou vice-versa altera o sentido. E vamos mais. Com relação ao número, né? Em razão da mudança do número, então número, o que eu vou conseguir entender como número em língua portuguesa? São todos os números que representam números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não. Somente 2 números, singular ou plural. 2 números. Se é só um, é singular. Se é mais de um, é plural. Então vamos lá. O bem, sentimento, os bens, tudo aquilo que faz parte da posse, valores materiais, conjunto dos valores materiais. A costa, orla, litoral, as costas, parte do corpo, dorso. A féria, remuneração. Féria, remuneração. As férias, gozo de descanso do trabalho.
O cobre, metal. Os cobres, dinheiro. A humanidade, gênero humano. As humanidades, estudos clássicos. A letra, sinal gráfico. As letras, literatura. A liberdade, livre escolha. Liberdade é livre escolha. As liberdades, regalias que alguém oferece a outro alguém. O vencimento, prazo final. Os vencimentos, salários. Então, nós estamos enxergando aqui uma validade, né, vamos dizer, excessiva de informações, mas que serve para a gente começar a entender quais são essas diferenças estilísticas do próprio substantivo com ele mesmo. Nós estamos falando só do substantivo. Muitos substantivos adquirem, quando no grau aumentativo ou diminutivo, sentidos adicionais, afetivos, apreciativos, depreciativos, superlativos, etc. Por exemplo, você se julga maduro, mas é muito criancinha. Então, depreciativo. Maduro é uma pessoa sábia, né, que assume suas responsabilidades. Então, que é criancinha. Criancinha é uma pessoa que está fazendo o papel de criança. Sua filha é uma princesinha, depreciativo. Pode fazer nada com a criatura. Comprei um peixe fresquinho, superlativo, tirado na hora da água. Você é a minha garotinha, afetivo. Pode ser até uma mulher velha, né? Mas se é o pai que está falando. Cara, você perdeu um jogão, apreciativo. Um jogão, o jogo foi ótimo, maravilhoso. Ele não passa de um falastrão, fala inutilmente, fala, né, sem nenhum compromisso com o que está falando, depreciativo. Oi, filhão, como foi a festa? Então é afetivo, né? Você está chamando o outro de filhão porque ele é um grande filho, uma pessoa que tem por quem se tem grande consideração, beleza? Então vamos continuar aí nossos exemplos vinculados ao número, ao singular e ao plural, né? Em que encontra-se aí também uma questão de aumentativo, né? Tem outros elementos que fazem mudar o sentido. Vamos encontrá-los. Olha, você se julga maduro, mas é uma criancinha. Falando da questão do depreciativo, do superlativo e do afetivo. Agora, para registro e com limite ao que interessa agora, seguem exemplos de como um mesmo substantivo pode ter ou integrar as mais variadas funções sintáticas. É que a sintaxe estuda as relações dos substantivos com as demais palavras das outras classes gramaticais, como verbo, adjetivo, advérbio, artigo, numeral, pronomes, conjunções, preposições, interjeições e etc. Então, vamos falar da análise sintática. Por exemplo, a paz foi conseguida com muita perseverança. Núcleo do sujeito, termo sobre o qual se faz a declaração, a paz. Então, a é um artigo que entra como adjunta de nominal do sujeito e paz é o núcleo do sujeito. Ela alcançou a paz que sempre desejou. Então, alcançou o quê? A paz. Paz é o núcleo do objeto direto. O objeto direto é a paz, né? O a é uma adjunta de nominal vinculado à palavra paz, que é o núcleo do objeto direto, ok? Sem preposição. Quem não precisa de paz nesses dias tão turbulentos? Quem não precisa de paz nesses dias tão turbulentos? Então, paz, precisar de quê? De paz. Tem uma preposição, é um objeto indireto do verbo precisar e é o núcleo, paz, núcleo do objeto indireto. Empenhava-se diuturnamente na defesa da paz. Defesa do quê? Da paz. Então, da paz é o complemento nominal, paz,
é o núcleo do complemento nominal da palavra defesa, que é um substantivo abstrato que deriva de um verbo. Ele foi convencido pela paz a combater as armas. Convencido por quem? Pela paz é um agente da passiva. Paz é o núcleo do agente da passiva, né? O grande objetivo da ONU deve ser a paz. Então aqui também, núcleo do predicativo vinculado ao sujeito por um verbo de ligação. Deve ser a paz. Então, o grande objetivo da ONU é o sujeito. Deve ser a paz. Então, predicativo do sujeito. Paz, núcleo do predicativo do sujeito. A humanidade tem algo primordial a buscar. 2 pontos. A paz. É um aposto, né? Vamos colocar assim, é o núcleo do aposto, porque tem a palavra, tem um artigo a, que é o adjunta de nominal do núcleo do aposto. Ok? Temos algumas funções. E ali a gente continua. Aquele era um movimento de paz e todos o apoiavam. Movimento de paz, aí eu tenho um componente com preposição de, né, que é um adjunto adnominal, preposição, nesse caso, que modifica o substantivo antecedente de paz, modifica o movimento. Com a paz, vai acompanhar aí, aquele povo pode reconstruir os seus caminhos. Também é uma adjunta adverbial de companhia e modifica o verbo da oração. Com a paz, pode reconstruir os seus caminhos aquele povo. Mudando a ordem para a gente poder entender a funcionalidade dela. É uma circunstância. No caso aqui, né, com a paz aí, não é mais companhia, se torna causa. Ok? Ó paz, só tu podes unir o mundo inteiro. Você está louvando, está chamando, é um vocativo. Paz é o núcleo do vocativo, do chamamento, da invocação. No caso, é o emprego da personalização, ok? Então, fechamos a ideia do substantivo. Tem como avançar em todos os aspectos? Não. Nós vamos continuar depois falando dos adjetivos e depois dos artigos. E dando detalhe, para a gente entender como é que essa palavra, interrelacionando com as outras, atende à questão de sintaxe. Então, nós vimos aqui núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do complemento nominal, do agente da passiva. Nós vimos a palavrinha aqui, o substantivo, como núcleo do predicativo do sujeito, do aposto, do vocativo, como núcleo do adjunto adverbial e como núcleo do adjunto adnominal. Então, nós conseguimos avaliar aqui, de preferência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 funções sintáticas vinculadas ao substantivo. Para quê? Para a gente entender a expansão desse elemento. Na verdade, o substantivo é uma forma, então eu estou considerando a forma da palavra, mas quando eu parto para uma análise sintática, eu estou considerando a relação dessa palavra com os demais termos da oração. Um abraço, um ótimo estudo para todos.